E aí galera, tudo bom? Vou tentar aqui resolver a questão de cálculo. A questão não é difícil, só atrapalha um pouco que a parte algébrica é um pouquinho chata, né? Chata porque é muito extensa. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a distributiva, né? Esse com esse com esse e esse com esse. Como são termos diferentes, não tem como eu multiplicar e dar tipo 3x elevado alguma coisa, não tem como. Então eu só faço repetir e botar aqui a multiplicação, né? No caso que deu x quadrado vezes 3x. E esse com esse deu 2x vezes 3x sobre 3 elevado a x, né? Mais 3x. Aí, agora que a gente já fez a distributiva, para começar a resolver a questão, o que acontece? A gente temos que lembrar o que a gente está procurando primeiro. Primeiro, lembrando que na questão ela deu o nosso x ela deu 2 igual a menos x igual a menos 2, não foi isso? Pronto. Como nós temos essa equação aqui, que se originou dessa distributiva aqui, é só a gente distribuir, como é o nome? Substituir o x por menos 2 no lugar que tem x, que a gente vai achar aqui em y, não é isso? Então pronto, bora lá. Aí ficou, no caso ficaria, né, x, ou menos 2x ao quadrado, vezes 3 elevado a menos 2x. Menos 2 vezes menos 2 vezes 3 elevado a menos 2, né? Entraria um menos 2 aqui, mais 3 elevado a menos 2. Lembrando que qualquer número elevado a um expoente negativo, que é o caso que vai acontecer aqui, aqui e aqui, ele pode ser invertido, isso é uma propriedade, né? A gente pode inverter ele e nesse caso ele ficar positivo. Então nesse caso daria 1 sobre 3 ao quadrado, né? No caso ele desceu, veio para cá e ficou ao quadrado. Isso aí é o básico, acredito que vocês devam saber. Ponto. Então botei o que ficou em cima e o que ficou embaixo e comecei a fazer os cálculos. Lembrando que você tem que colocar esse parêntese, porque esse menos aqui ele vai ser anulado por causa do expoente que é positivo. Então vai dar 4, por isso que deu 4. Se você não coloca o expoente, foi isso que eu estava errando. Passei a madrugada toda tentando fazer essa questão, só esqueci desse parênteses e tá errando a questão o tempo todo. Porque aí nesse caso ia dar 1 sobre 9, o que estaria errado. Então basicamente você tem aqui o 2 elevado, o menos 2 elevado a 2 vai dar 2 positivo. Né? Então por quê? Porque menos 2 vezes menos 2, por causa disso aqui, você vai ter o que? 4, porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. Pronto. Aí basicamente você resolve essa segunda etapa, né, que 2 vezes menos 2, nesse caso, dá menos 4. Só que com esse menos daqui vai dar positivo, por isso que entrou mais aqui. Não é isso? E isso aqui você repete. Como todas as bases, né, todos esses números aqui são iguais, a única coisa que eu preciso fazer é repetir, não precisa. Aí nesse caso é dar 3, né? No caso você tirou o MMC, nesse caso não precisa porque todas as bases são iguais, os denominadores são iguais, eu só preciso repetir ele. Se fosse diferente eu precisaria tirar o MMC, mas graças a Deus não foi. Pronto, que deu 9, né? 3 elevado a 2 dá 9. Aí agora eu tenho o valor de y, que é 1. Então o valor de y é igual a 1 e x é menos 2. Lembrando, vamos agora, já que a gente já achou o valor de y e de x, nós já temos aqui esse ponto. O que é que nós temos que fazer agora? Derivar essa equação. Qual? Essa daqui, né? Que depois se transformou nessa. Né? Como é que faz a derivada dessa função? Lembrando que a derivada mais complicada que você vai se deparar aqui é a derivada de ln de 3. Deixa eu só conferir aqui se está gravando. Pronto. Lembrando que a derivada que você vai pegar mais complicada aqui seria a derivada de ln de 3, que nesse caso é igual a ln de 3 vezes 3 elevado a x. Desculpa, isso aqui eu coloquei errado. É que na verdade aqui era ln, que é a derivada de 3 elevado, deixa eu modificar agora, né? Elevado a x. Vai dar, porque aqui não está na equação, então por isso que não vai dar certo aqui. Mas seria 3 elevado a x é igual a ln de 3 vezes 3x. Pronto.
Passando aqui para a próxima etapa, nós temos, vamos resolver isso aqui. Então, todo lugar que tiver na derivada 3 elevado a x, nós vamos substituir por ln de 3 vezes 3 elevado a x. Pronto. Vamos lá? Então, eu dividi por cor aqui para facilitar em que pedaço é cada coisa, né? Só lembrando que nós temos aqui uma regrinha que entra aqui, né? Qual é a regra? A regra do produto, que é o quê? Deriva, conserva, mais conserva, deriva, né? Então, quem não souber tem que dar uma olhada nisso, porque isso é essencial. Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos pegar o primeiro termo, que seria esse aqui, né? Que é a regra do produto. Depois vocês olham que é bem fácil, não tem dificuldade. E derivar o primeiro. A derivada de x ao quadrado é 2x vezes conserva a segunda, que seria essa, que dá 3 elevado a x, mais conserva a primeira, que é x ao quadrado, e deriva a segunda, que nesse caso vai dar ln de 3 vezes 3x, que é isso que eu coloquei aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer o segundo termo, que aqui nesse caso a gente entraria na mesma regra do produto novamente. Então, basicamente, o que é que você tem aqui? Menos, não é? Deriva a primeira, deu 2, a derivada de 2x é 2, vezes conserva a segunda, 3 elevado a x, menos conserva a primeira, entrou aqui, deriva a segunda, que é ln de 3 vezes 3 elevado a x, mais a derivada dessa daqui. Essa daqui não precisa fazer regra do produto, porque ela está sozinha, então só coloco isso aqui, né? Que é ln de 3 vezes 3x. Aqui eu só botei a ordem diferente, mas não compromete nada, né? O que a gente pode fazer agora? Já que a gente já achou a equação que vai nos dar o m, para que a gente está derivando isso aqui? A gente está querendo achar justamente o m. Não sei se vocês lembram dessa fórmula aqui. Deixa eu ver se eu acho a fórmula aqui. Aqui, essa fórmula. Na verdade, isso aqui é o nosso m. Olhe lá no exemplo que a professora deu. Isso aqui é o nosso m, né? Que é o nosso coeficiente angular. Que ele é o que dá o ângulo da inclinação da reta, né? Então, bora voltar aqui. Deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui, pronto. Então, o que acontece? A gente pode agora, com posse dessa equação, que vai nos dar aquele m, a gente pode substituir no ponto menos 2, no caso. Por que o menos 2? Porque aqui você tem x, né? Essa equação aqui está toda em função de x. Então, a gente pode substituir o menos 2 aqui. O que acontece? Então, bora só substituindo aqui de forma bem simples. Menos 2 aqui dentro. Lembra sempre de botar no parêntese que facilita. Elevado a menos 2, substituir. Tá vendo? Substituir também. Botei dentro do parêntese porque esse menos 2 faz parte do que está aqui dentro, né? Aí ln de 3 vezes 3x a menos 2. Pronto, repetir aqui o mesmo processo. 2 vezes 3 elevado a menos 2. Menos 2 vezes menos 2, tem que botar o parêntese. E tem um erro aqui, ó. Na verdade, isso aqui vai ser... todos esses sinais aqui serão modificados por esse aqui, ó. No final das contas. Não, tá certo. Desculpa. Eu já fiz a modificação anteriormente. Peraí, deixa eu só conferir aqui. Pronto. Não, tá certo. Eu já fiz a modificação. Desculpa aí a demora. Só tá tentando conferir aqui. Pronto. Então, basicamente isso. Então, aqui eu só esqueci de modificar aqui também, né? Aqui seria elevado a menos 2 também, né? Pronto. Basicamente, saiu vezes ln de 3. O que acontece? Desculpa aí se eu errei alguma coisa, mas vocês já deram para entender basicamente o que é que está no cálculo. Lembrando que 3 elevado a menos 2, que é aquilo que eu expliquei lá em cima, é igual
a 1 sobre 3 menos 2, ok? Ou seja, isso aqui, o sinal fica positivo aqui do expoente. Então, basicamente, o que a gente pode fazer agora? A gente pode, com posse disso aqui, fazendo as questões algébricas para poder simplificar um pouco melhor essa equação. Por exemplo, onde você tem 3 elevado a menos 2, ele vai descer para baixo e virar 9, né? Porque vai ficar 3 elevado a 2, que é 9. Então, aqui você tem o 2 vezes menos 2, que dá menos 4 sobre 9, porque esse 3 elevado a menos 2 desceu. Não é isso? E assim sucessivamente você vai fazendo para todos os outros, né? Aí esse pedaço aqui, ln, não é isso? ln, e esse aqui vai ficar, lembrando que isso aqui vai ficar positivo por causa do expoente que é par, né? Então, e esse 3 elevado a menos 2 desceu para cá. Aqui, essa outra parte, você tem isso aqui, que vai ficar 2. O 3 elevado desceu para cá também. Aí você tem menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4, menos 4. Porém, o negativo daqui da frente ele tornou positivo, então vai ficar 4 ln de 3 sobre 9 também, que é essa parte daqui, ó. Essa daqui que desceu para cá. Aí você tem 3 elevado a menos 2 ln de 3, que vai dar justamente o ln de 3 sobre 9. Basicamente isso aí. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer simplesmente resolver os termos que são iguais. Então, você tem, para somar menos 4 com menos 9, como os denominadores são iguais, a gente só faz somar o numerador. Então, deu menos 6. Aí, se botar o 4 ln de 3, mais o 4 ln de 3, mais o ln de 3, que nesse caso vai dar 9, né? 4, 4, 8, com mais um que está aqui na frente escondido, 9 ln de 3. Então, o resultado do ln de 3, do ln de 3, na calculadora de forma aproximada, é 1 vezes 1. Então, eu repeti o 9 e multipliquei pelo resultado do ln de 3, que é 1 vezes 1, que deu 9,9. Menos 6. Então, menos 6... 9,9 menos 6 dá 3,9 sobre 9, que é igual a 0,43. O que foi que a gente achou aqui? A gente achou o valor de m, né? Com o valor de m, a gente pode pegar aquela fórmula que a professora passou, né, lá para vocês, e aí começar a substituir aqui, ó. Nós temos o y inicial, né, que é aquele ponto menos 2 e 1. O menos 2 ela deu 1, nós achamos, então nós podemos substituir isso aqui. Então, nós temos y menos y, 0. É porque eu não acertei colocar o 0 embaixo aqui, mas tranquilo. O 0,43, que é o que seria o nosso m, e o x menos x0. Então, nós temos aqui o menos 1 aqui, né, que é o y, aqui que entrou, que nesse caso ficou negativo porque o menos aqui é da própria fórmula, é 0,43 vezes o que está dentro do parêntese, né? Por que eu botei em parêntese aqui? Porque no final das contas ele vai positivar isso aqui. Então, você fazendo a distributiva desse com esse e desse com esse, que nesse caso aqui já está positivo, mais um vai ficar o quê? 0,43x mais, né, que aqui já positivou, 0,43 vezes 2, que vai dar 0,86. Esse multiplicado com esse vai dar 0,86. Como só ficou número, não ficou incógnita nenhuma, a gente pode somar com esse 1 aqui. Então, o resultado disso aqui deu 1,86. Esse termo ficou aqui, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, multiplicado com x, ficou aqui, 0,43x. E a segunda distributiva somada com esse mais 1, que está no lugar errado aqui, que está sobrando aqui, ele deu 1,86. Então, nós achamos o que a gente estava querendo. Agora vamos lá para o GeoGebra, né? Para ver como a gente pode inserir isso aqui. O que acontece? Nós temos primeiro aqui essa equação. Qual é a equação? Essa daqui é a equação da reta tangente, foi o que a gente literalmente achou agora. Deixa eu só ver aqui se o áudio está saindo.
Pronto, nós achamos aqui 0,43x, lembra lá da fórmula que nós achamos, e mais 1,86, que foi aquele resultado lá que a gente também achou. O H seria a equação em si que forma esse gráfico aqui, ó. Aí você só vai copiar a equação original, que é só para a gente saber onde é que ela está passando, para a gente saber se a tangente está correta. E os pontos menos 2 e 1. O menos 2 ela já tinha dado, e o 1 basicamente foi o que nós basicamente achamos lá no começo da equação. Basicamente o exercício é esse aí, não é difícil. Eu passei a noite toda fazendo isso aí só por causa de um erro, de um sinal. Tava dando tudo errado, mas a questão em si não é difícil, ela é fácil. Tá bom, galera? Qualquer dúvida aí, só falar.